Salve geral, eu sou a Lorena Santos e esse é o podcast Do Avesso, a cadeia produtiva da moda preta. E hoje nós vamos tratar sobre a importância das costureiras no mercado da moda. E a nossa convidada é a Nora Rosa. Nora, bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite, né? E o básico, se apresente. Bom, primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde para quem está nos ouvindo, nos assistindo. E é muito gratificante estar aqui nesse momento. Me sinto muito honrada pelo convite. Já quero agradecer, né, pelo convite. E é isso. É um tema bem assim abrangente, né? Um tema que envolve toda a nossa ancestralidade, porque vem lá de trás. Exatamente. Então, assim, coisa linda. Isso. Nora, conta pra gente como é que foi seu primeiro contato com a moda ou com a costura. Como é que foi esse início, né? Até chegar na marca, né? Porque é uma jornada. Sim. Eu vou dizer que foi desde o ventre da minha mãe. Sim. Porque se a gente for pensar, tudo envolve costura. Tudo envolve costura. Eu sou uma pessoa cristã. E a palavra fala sobre isso, que quando Deus quis fazer o tabernáculo, que era um lugar de oração, ele distribuiu, chamou lá 2 pessoas na época, né? E falou, olha, eu vou colocar sobre vocês toda a sorte de manualidade, de artesanato com as mãos. Aí veio a costura, veio... Agora você imagina, que era costurado com fios de ouro, veio pedraria. Então ali nasceu a costura. Cortinas, vestimentas, túnicas. Então tudo começou ali. Há milênios de anos atrás, né? Com certeza. E hoje abrange tudo isso aí. Tudo. Essa poltrona aqui dependeu de costura para estar aqui. Com certeza. A nossa roupa, a sua roupa, a minha roupa. Tudo envolve. As costureiras é um trabalho, assim, maravilhoso. É igual você falou, né? Tem essa questão, né, do ancestral, né? E também, nessa temática que a gente está hoje, a importância das mãos. Para além dos outros sentidos que são fundamentais, sim, mas a importância do toque, sim, das mãos, sim. do sentir, do direcionar, Sim. o encontro dessa mão com esse tecido, com a máquina. Aqui eu tô poetizando do que eu sinto, mas eu não costuro, você sabe, né? Eu não costuro, mas eu tenho sensibilidade porque eu sempre vivenciei dentro da marca com as costureiras e eu sempre tive ouvido realmente para ouvi-las. Então aprendi muito com elas, vendo algumas coisas, Sim. mas elas sempre falavam muito, porque quando eu penso na costureira, e a gente vai falar muito sobre elas aqui, que é o nosso tema, Sim. mas elas têm uma generosidade no compartilhar conhecimento. Sim. Né? Então, assim, elas sempre nos contam o que elas vão fazer, como que elas vão fazer. Então, eu já cheguei em costureira, assim, elas falam, não, olha, Lorena, essa peça a gente tem que ir por esse caminho, eu tenho que usar essa máquina, né? Então, assim... Essa agulha não dá. Eu vou fazer esse acabamento, porque esse tecido exige esse acabamento. Sim. Então, as costureiras, elas são aquela caixinha de conhecimento puro. Verdade. Que elas, na maioria das vezes, aprendem com as que vieram antes. Sim. Então, eu sempre gosto de saber como que foi essa história. Por isso que eu te perguntei, Nora, como é que começou isso? Você falou Sim. que foi dentro do ventre. Sim. Eu concordo, eu acredito. Mas e aí depois disso? Como é que foi? Porque minha família, né? Eu vim de uma família de costureiras. Minha mãe costurava. Eu me lembro, assim, de na minha infância, meu pai... Aliás, um pouco antes das viagens, meu pai trabalhava fora, ela trabalhava em casa. Então, durante a semana, ela costurava a semana inteira. Quando chegava no sábado, ela enchia a sacola e saía para vender. Sim. Na região do Montanhês. Então eu já cresci vendo ali, eu devia ter o quê? Uns 7 anos. Nossa,
Logo depois a gente foi crescendo, meu pai melhorou no trabalho, ele era da CEMIG. E aí começaram as viagens, aí todo ano ele entrava de férias, a gente viajava. Aí eu me lembro da minha mãe fazendo, na última hora a gente estava lá na máquina costurando as roupas. Então ali eu fui olhando, fui aprendendo. Mais ou menos com 11 para 12 anos eu fiz o meu primeiro curso de corte e costura, de modelagem. Nossa! É precoce, digamos assim. Sim, né? eu sempre tive essa questão, além do meu tempo. Hoje eu entendo isso. Mas sempre na frente. O que eu achei interessante também que você trouxe foi o seguinte, é uma herança, né, de família. Então você via a jornada de trabalho da sua mãe, Sim. né, muito atenta ali, mas também, além do ofício da costura, empreender, né? Você já teve o contato com o empreendedorismo, sim, né? Sim. Que legal. Desde sempre. E ali foi caminhando, fui crescendo, né? E já fui empreendendo em outra área, deixei a costura de lado. Eu fiz também lingerie, na época que estava no auge de lingerie, eu fiz um curso de lingerie que foi maravilhoso. E minha mãe, acumuladora de máquinas. Ai, que eu amo, gente. Mas pra você foi bom, né? Porque você tinha um arsenal. Não, foi maravilhoso. Só que na época não tava tão assim nessa vibe, né? Entendi. Não tinha valorização, era zero. Então ela batalhava, não conseguia, assim. Também tinha a questão de que a mulher era muito reprimida, mas nessa época já era, não era tanto, mas a minha mãe pegou esse lado. Claro, a geração dela foi o auge, eu acredito, né? Sim. Eu me lembro quando ela comprou a primeira máquina dela, Singer. Na época, eles passavam, era um bairro, né? E aí eles passavam de casa em casa vendendo. Era o sonho da minha mãe, gente. Uma Singer, uau, comprou. Claro. Maravilhosa. Meu pai chegou de tarde e fez ela devolver, porque disse que ela não ia dar conta de pagar. Nossa. Hoje, quantas de nós, né, nesse ofício, os maridos até vêm trabalhar com as mulheres, né? E quantas mulheres também são a linha de frente economicamente da sua família e da sua casa através da costura. Sim. Quantas? Milhares. Né? São muitas as mulheres que estão nessa linha de frente, que costuram. Sim. E que seguram a família inteira com a costura, né? Me fala uma coisa aqui, Nora, como é que foi a primeira vez que você sentou na máquina e aí você escutou aquele barulhinho lá no pedal e foi ali, aquele primeiro contato da primeira peça, se você lembra da peça, e como é que foi esse momento assim pra você? Olha, eu vou ter que ir lá no fundo do baú. Vambora! Mas eu me lembro quando eu fiz, como eu tenho essa questão de perfeccionismo, muito latente. Difícil, né? Nossa, eu lembro que nesse meu primeiro curso que eu fiz de modelagem, que minha mãe me levou para fazer, era um curso que era à noite, eu estudava durante o dia, acho que à tarde, e fazia esse curso. Então eu comecei a montar uma jardineira. Ela, nunca esqueço, gente, as costuras eram perfeitas, mas eu queria que fosse mais perfeito. Eu ainda achava defeito. Lembro perfeitamente uma jardineira lindíssima. Que é uma peça também que tá aí, né? Atemporal. Atemporal, você falou tudo, resumiu atemporal. Mas e o sentimento de sentar na máquina, assim, aquela autonomia, sabe? O sentimento de fazer a sua roupa mesmo. Poder. Assim, com as próprias mãos, né? Uau, eu que fiz. Sim. Peguei um pedacinho de pano, eu não falo pano, eu falo tecido. Eu também. Mas as pessoas, um pano, costura um paninho. Gente, nossa, é tremendo. Você pega um retalho, sobras de retalho, e transforma aquilo no meu coração. Quase que sai do peito, né? Falo, uau, eu que fiz! E aí, pra gente que é da moda, não tem essa coisa de resto, né? Porque a gente enxerga potencial em tudo, né? Em tudo. A pessoa vira e fala assim, eu vou doar um quilo aqui de tecido porque não serve pra nada. Às vezes a pessoa fala assim. Aí você fala, não, deixa eu dar uma olhada. E quando você abre, você quase cai dura pra trás, porque você fala assim, meu Deus,
Eu consigo fazer várias coisas. Lindíssimas. Eu conheço pessoas que criam coleções com esses sacos, né? Que as fábricas doam e até às vezes deixam na rua, né? Porque no Barro Preto eles fazem muito isso. Aí, ó, o colar maravilhoso. Sacos, fio de malha. No Barro Preto tem várias fábricas, né? De marcas famosas aqui, que eles deixam sacos na calçada, né? E eu tenho amigas que vão lá, pegam esses sacos e viram coleções lindíssimas, conceituais. Então, assim, a gente estava conversando mais cedo sobre isso, assim, né? Essa questão do descarte. Como é que as pessoas estão lidando com isso, né? Às vezes a pessoa olha para uma coisa e fala, isso não serve, isso é lixo. Não é. Não. Só precisa colocar aquele insumo na mão de um artista. Sim, sim. O que a gente precisa é só isso, né? Nós, você fala, gente, não acredito que isso virou uma obra de arte, né? Sim, exatamente. Upside agora que tá super em alta, super em alta. Eu trabalho muito com jeans, então eu falo, não, eu vejo cada coisa que eu... Você pega aquela, você fala assim, não, eu vou jogar fora. Eu falo, não dá aqui. Gente, não dá. Não dá. Cada peça é lindíssima e eu amo. E os olhos da gente brilham, né? Sim. Quando as pessoas... É isso. E lembra da gente, né? É um caso de amor. E lembram, né? Tipo, a fábrica, sei lá, tô com 5 sacolas. Não sei nem se é de 5, é 2 sacolas. Sim. É uma sacola de 5, 10 quilos que chega pra gente ali. Você faz uma garimpagem e tem potencial pra tudo, sabe? Tem. Então, realmente a gente precisa pensar de forma sustentável, a moda de forma sustentável, porque também eu acho que a gente vai chegar num momento que a gente não vai ter outro caminho, né? Verdade. E quem ainda não despertou para isso, e eu acho que também não tem outra rota. Porque, não tem. Né? Vai chegar um momento que é assim, ou a gente melhora ou a gente melhora. Verdade. Não vai dar mais. Não vai ter outra opção, não. Exatamente. E aí que eu acho que vai ser o grande salto da moda, sabe? Principalmente se a gente tiver políticas públicas, ou para além das políticas públicas, as próprias marcas em diálogo, numa rede potente, de tipo, eu tenho um descarte de tecido, e eu tenho uma lista de costureiras que eu posso mandar, né? E aí tem a outra no outro bairro que tá com descarte de insumo de zíper, a outra tá com... sei lá, 3 sacos de botões que para ela não são úteis, pra gente cai como uma luva. Como? Então, sabe, eu fico pensando nesse movimento também, assim, nessas redes, tremendo. Que realmente iriam ou vão favorecer a moda no sentido sustentável, não só porque a gente vai poluir menos, mas porque a gente vai aprender a trabalhar de forma sustentável. Que é saber quem precisa do quê, o que eu tenho para trocar com quem, né? Não, seria ótimo. Porque o descarte, ele acontece todo dia, né, Nora? Sim. Todos os dias acontecem descartes. Então, a gente tá sempre pensando nisso, né? E a gente que é dessa área, então... E sem desperdício também, né? Sim. Tem que estar muito atento para isso, para não ter desperdício. Exatamente. Agora, vamos lá. Eu sei que também você é professora, dá aula. Sim. Conta aí, que tem novidade. Eu sei que tem, mas eu vou deixar você contar. Então, voltando um pouquinho lá atrás, né? Eu, logo depois que fiz esses cursos, eu fiz também facção, fiz facção para camisaria. Na época tinha rola veste, rola infantil, cheguei a fazer para rola infantil. Eu lembro dessa marca. Era bem tradicional, né? Sim, a gente ralava, ganhava tão pouquinho, gente. E dali eu fui fazer outras coisas, fui empreender em outra área. E aí quando foi mais ou menos em 2018, mais ou menos 2009, 2010, eu comecei a voltar para esse lado da costura. Porque eu morava num prédio, ainda moro nele, do lado, uma vizinha do outro prédio, sempre me via. E perguntava, o que você faz? Você chega tarde? Eu saía cedo para a jornada de trabalho, as meninas ficavam em casa fechadas. E aí eu saía cedo, chegava tarde. E ela ficava sempre me observando. Aí me chamou, falou, vou te ensinar uma coisa. Falei, meu Deus, o que será? E ela fazia pedraria.
Olha só. E colocava na boutique, pra fora e tudo. E ela me falou das bolsas. Faz bolsas. E aí eu comecei. Aí despertou novamente um sonho que tava lá. Guardadinho na caixinha, talvez até trancado. E eu falei, uau, vou fazer. Aí comecei a fazer bolsa, comecei a fazer coisas de casa, de cozinha, pano de prato. E os meus clientes na época compravam, adoravam. E eu fazia, vendia. Mas não largava o meu outro trabalho que eu empreendia na área da beleza. Estética, salão e tal. E aí eu peguei e fui. Falei, não. Aí veio a pandemia. Em 2019 eu passei por um processo de separação no segundo semestre, que foi assim o ponto-chave, porque eu já fazia as coisas, mas apartamento, aí o maridão saía para trabalhar, montava o ateliê. Isso. Dava hora de chegar, corria, guardava o ateliê. E aí eu falei, gente, agora o que eu vou fazer? 50 anos, achando que a vida já estava pronta, que não precisava de fazer mais nada, eu só curtia, as meninas já na faculdade, encaminhadas. Falei, bom, agora eu vou só curtir, né? Aparentemente, pra mim, tava tudo bem. Sim. Mas aí, eis que ele acordou um belo dia e resolveu ir embora, e eu fiquei com a mão na frente e outra atrás. Eu falei, bom, agora eu preciso colocar força nessa costura. E aí, assim, eu fiz. E logo em seguida, que não deu nem tempo de recuperar desse baque que foi avassalador na nossa vida, veio a pandemia, que também foi uma... Nossa! Ou seja, o cenário mudou inteiro. Total. No campo pessoal, né? Porque na sua cabeça tava tudo bem, você já estava numa certa idade, que você falou, tá tranquilo. Isso. Aí veio uma mudança brusca, e aí você se reinventou, mas muito rápido, já lançada, todos nós, né? Lançados, sim, a pandemia, que nos exigiu mais ainda, né? Sim. Porque a pandemia, eu falo que ela nos exigiu do campo emocional, mental, físico, e nos colocou muito em xeque na questão do profissional, da grana, do capital, né? Sim, sim. Porque a gente não podia sair, a maioria de nós não podia sair, e ao mesmo tempo tinha que ter uma renda, né? Então foi um momento muito delicado para você. Sim. E aí você teve um novo encontro com a costura, né? E a costura te salvou de novo. Sim, eu falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E foi aquele amor, assim, me apaixonei, tinha uma máquina, ainda tenho essa máquina, que foi, como eu te disse, minha mãe, né? Sim. Tinha várias máquinas, e aí eu fiquei com uma. Acho que até uma Eugene, nem é Singer não, mas eu fiz grana com essa máquina, gente. Que ótimo! Eu vendi máscara, acho que toda costureira fez. Quem não era costureira também aprendeu e fez, porque faltou, né? Não tinha a demanda fez assim, né? Porque era um acessório que nós até então usávamos muito raramente, né? Assim, num procedimento médico, né? Sim. Ninguém que estivesse resfriado colocava, mas a gente saía no carão mesmo e foi. Mas ela virou um utensílio, um acessório fundamental. Sim. Né? Então, isso foi legal para essas profissionais, porque as colocaram em atividade constante, né? Porque a demanda subiu assim muito, né? Então, tipo assim, dos males o menor, né? Porque vocês se mantiveram ativas, com a cabeça também um pouco menos caótica, né? E garantindo a grana mensal, né? Sim. Num tempo muito louco, né? Foi assim, tremendo. As meninas se envolveram também, foi um sucesso. Você recebeu doação de tecido para as máscaras? Recebi. Recebi doações. E aí foi um sucesso. Dali começou a questão de começar ali na internet, ver as coisas, começar a querer ensinar esse ofício tão maravilhoso, porque algumas pessoas não sabem. Muita gente ainda não sabe, né? E acaba que é uma fonte de renda, é uma profissão. É uma profissão, é um ofício. Sim. É um ofício, né? Eu acho que nós estamos com esse grande boom aí que teve a internet, graças a Deus, pela questão da pandemia, porque isso acelerou. E aí as mulheres ficaram para trás. Eu acho assim que em todas as áreas, né? Em todas as áreas, não especificamente só
na moda. Então, assim, abrangeu muito. E dali foi crescendo. Eu comecei a dar os cursos, lancei meu curso online, assim, com muito medo. Vai, demorei. Eu nem fiz um lançamento, ele tá lá aberto, assim, porque acho que passou aquela. Eu falei, não, aqui eu preciso ter um pouco mais de cautela. Mas também é sucesso, estou sempre vendendo, graças a Deus. Pretendo, né, melhorar. Agora eu dou aulas presenciais também. Eu ia te perguntar um projeto sobre maravilhoso. Se tem aula presencial, fala do projeto, fala como é que está sendo, quem que é o público. Sim. Isso é muito bom da gente saber. É um projeto de uma igreja evangélica, e ela tem várias unidades. Sim. E é um projeto que tem crescido muito, chama Mãos do Oleiro, e a gente tem várias oficinas, que na realidade são cursos, né, porque é o ano todo. Aí o primeiro semestre tem um módulo 1, se deslanchar bem, a gente tem um módulo 2. No caso, a minha turma agora vai para o módulo 2, que é o módulo avançado. E tem sido, assim, maravilhoso. Aí é uma taxa, comparada a um curso fora, é uma taxa simbólica, porque é mesmo para elas se desenvolverem, tá ali, né? Não é nada, assim, com fins lucrativos mesmo, né? Sim, é uma profissionalização, né? Sim. Elas terem acesso a uma profissão, né? Sim. Você está falando sobre isso, é muito importante, né? Dar o acesso a essas pessoas, a essas mulheres, porque muita gente depois da pandemia realmente quer trabalhar em casa. Sim. Né? Então, muitas pessoas que trabalhavam fora não querem voltar para o trabalho externo. É verdade. Muitos querem trabalhar em casa pela comodidade, pelo conforto, de não ter que enfrentar, né, 3 horas de ida e volta pro trabalho. Cansativo também. Cansativo, né? Então, fica uma opção palatável para várias mulheres que às vezes pensam assim, como é que eu posso ganhar grana em casa? Como é que eu posso produzir em casa, fazer algo? Então, eu acho isso muito importante. Eu encontrei, né, a gente trabalhou juntas um pouco depois da pandemia, né, que eu também lancei uma linha customizada, que já era uma vontade, um sonho, porque eu trabalho com customização desde 2007 para 2008, mas não costuro, né? E assim, é engraçado porque quando eu falo que eu trabalhei com a moda e que eu não costuro, todo mundo ri. Sim, ou tem essa reação, tipo, o quê? Né, e como tal. assim? E é isso mesmo, assim, eu trabalhei com criação o tempo todo, eu sempre customizei peça, mas eu nunca soube costurar, mesmo tendo uma avó que é costureira. A minha avó trabalhou com costura, ela fazia peças para as pessoas da rua, né, e também fazia as roupas dos filhos dela, os 4 filhos dela, e ela que costurava. E eu acho que eu não tinha habilidade mesmo com a máquina, assim, e tal, mas eu acho incrível. E é totalmente possível, porque igual eu te falei no início da nossa conversa, quem tem interesse, quem quer, aprende olhando, ouvindo. Sim. E eu sempre escutei muito o que as costureiras falavam. Né? E elas são generosas mesmo, elas falam, elas ensinam e tudo, então é claro, né, que assim, eu customizava a peça, eu fazia minhas marcações, você lembra, eu levava tudo marcado para sua casa, eu marcava, o que eu conseguia, eu já customizava, mas tinha coisa que eu queria na peça e eu não costurava, então eu ia lá, fazia as marcações, tudo bonitinho, já cortava, já colocava ali e tal, e as costureiras entendem o que a gente quer, sabe? Mesmo a gente não dominando a costura. E eu acho isso incrível, porque é generoso, né? E mostra também a sagacidade e a experiência delas. Porque eu levava as peças toda marcada ali e realmente só uma profissional ia olhar e falar assim, eu entendi o que ela tá querendo. Eu sei para onde que eu tenho que ir aqui, né? Então, eu gosto de falar sobre isso porque muitas pessoas às vezes acham que o estilista ele tem que saber todas as etapas do processo. Tem alguns que sabem, outros não, né? Ah, sim. Eu estudei com pessoas que sabiam, mas na nossa sala, minoria.
Porque na minha sala era assim, a gente era todo dividido. Tipo, tinha a turma dos criativos, tinha a turma dos técnicos, que era a galera que costurava, modelava, fazia mulagem, né? Olha só. E tinha uma turma pequenininha que sabia fazer tudo. Criava e executava. Mas era assim, 5. Porque a grande maioria realmente não sabia, né? E aí eu lembro de várias vezes ter desconforto assim, com as colegas de curso, por conta da prepotência delas. Em que sentido? No sentido de tipo, mas eu sou estilista, eu que assino o croquis tal, e ele tem que sair do jeito que eu quero. Eu escutei isso várias vezes, mas chegou uma hora que eu não aguentei mais. E aí eu falava, mas aqui, você sabe que você está dentro de uma cadeia produtiva? Porque tipo, você pensa o quê? Ok, você faz um croquis maravilhoso, deslumbrante, cheio de efeito, volume, corte. Incrível! No papel. O papel aceita tudo. Sim, verdade. Desde um desenho infantil até o desenho de um profissional. Ok. Mas a moda tem uma cadeia produtiva. E se você continuar tendo esse entendimento que você está aqui, e a costureira está aqui, que a modelista está aqui, não vai sobreviver nesse mercado. Porque pensa, você criou, ok, você fez o seu croquis, você já sabe o tecido, o recorte, você já entendeu tudo. Sim. Parte técnica e criativa, ok. Costura? Não. Então vamos atrás de quem? É da costureira. Das costureiras. É da modelista, né? É da parte técnica. Sim. Porque são essas profissionais que vão dar literalmente vida à sua criação. Sim. Né? Então, a gente chegou a ter rodas de conversas lá sobre isso. Entendeu? Por conta desse tipo de comportamento e pensamento. De achar que o croquis é tudo e que a base dessa cadeia produtiva não existia. Então, eu acho que é até um alienamento mental mesmo, assim, da coisa, né? Porque as costureiras e todas essas profissionais que vão tirar a criação do papel e vão entregar o produto aqui, elas são ferramentas fundamentais dentro dessa engrenagem, né? Então, por exemplo, eu já tive experiências de criar uma peça toda certinha ali no papel, puxar setinhas, colocar bolso, fenda, zip, tudo do que eu tinha entendido na minha criação. E levar para a costureira. E a costureira virava e falava, Lorena, qual o tecido que você pensou? E eu falava. Aí ela, Lorena, essa peça não cabe nesse tecido. Aí eu, não. E super surpresa, né? Eu, não. Como assim? Aí ela falou, não, essa peça aqui, você tem 3 tipos de tecido. E aí ela me falava os 3 tipos de tecido que eu poderia me aventurar neles, né? Então, assim, a gente precisa ter esse entendimento. Sim. Que trabalhamos em cadeia, né? Em conjunto. Sim. Não adianta você fazer uma criação excepcional e achar, claro que tem hora que ela vai sair do jeitinho que você pensou. Porque você conseguiu pensar no tecido certo, no caimento certo, no insumo certo, no aviamento que casa. Mas Sim. Tem hora que não vai, não. Você vai pensar no tecido errado. Você vai usar o aviamento que não dialoga com ela. Verdade. E aí é a nossa oportunidade, né, enquanto designer, de aprender com a ponta e a base. Porque é essa base de profissionais que nos educam muitas vezes mais do que a academia. Porque na academia a gente não tem aula de corte e costura. A gente tem aula de criatividade, a gente tem aula de modelagem, né? De tendência, de tecnologia. Sim. Mas a modelagem que a gente faz é no papel. A mulagem é no papel. E quer dizer, ainda é uma distância, é uma distância da realidade que a gente vai trabalhar, que é o tecido. Sim. Né? Então, eu problematizava muito sobre isso, assim, dentro da faculdade. Com os colegas, com as colegas de trabalho. Sobre isso, assim.
Mas é um ponto, assim, fortíssimo, porque eu tive dificuldade quando eu precisei de fazer esse tipo de trabalho. Porque a pessoa pensa que é de um jeito e pronto. E não aceita a opinião do profissional. Ela quer aquilo ali pronto e quase que um ponto final. Eu falava, meu Deus, como que as pessoas devem sofrer? Sim. As costureiras devem sofrer, porque quer e pronto. Aí você faz entender. Então, realmente, falta aí um entrosamento, seria, né? Um sincronismo. Eu penso que é um sincronismo. Verdade. Eu penso que é entender como que a cadeia funciona. E não achar que você está num ponto máximo, porque você é quem cria. A costureira cria também, não é? Sim. Você pode ver que a costureira que te atende, que presta serviço para você, ela presta serviço para várias outras pessoas, para várias outras marcas, né? Sim. Facções. Sim. Ela geralmente costura para as pessoas da casa dela. E ela é tão criativa quanto quem criou modelo X, né? Mas eu acho que realmente tem esse desnível que passa pelo título, que passa pela academia, que passa pelo canudo. Entendi. Né? E o que eu gostaria de ver real seria essa cadeia funcionando num ritmo fluido, né? Uma engrenagem. Fluido, entendendo que precisa passar por pessoas, né? Ela precisa passar por pessoas. Sim. O designer cria, aí nas grandes indústrias, né? O designer cria, vai para modelagem, aí a modelagem faz a peça piloto, vai para, né? Aí vai para a costureira executa, aí traz a modelo veste. A modelo vestiu, tem que achar os erros. Que a gente tem que, não é isso? Sim, é isso mesmo. A gente tem que achar os erros. Se tá apertando, né? Se essa gola tá muito alta, se a cava tá certa. Então, é procurar esses erros. Peça tá ok? Manda rodar. Peça não tá ok? Achou o defeito? Volta para trás. Então, assim, o tema de hoje, eu fiz questão de pensar nisso, assim, de querer trazer, porque muita gente não sabe disso. Né? As pessoas acham que, assim, fez um croquis fantástico, jogou lá na costureira e a costureira vai ter que se virar sozinha para resolver aquilo. E quando resolve, o crédito vai para o estilista e não para a equipe, né? Porque tem uma equipe, né? Sim, verdade. Então, essa temática para mim, Nora, ela é muito da gente questionar esses pontos, assim, sabe? De que a gente não trabalha sozinho, né? Sim, é verdade. E entender como é que essa engrenagem funciona, né? E não dar o mérito apenas para uma pessoa que foi quem trouxe ali o produto, né? Que estourou, que vendeu, que foi para fora e tal. Ok, mas existem pessoas que fizeram esse processo acontecer, né? Sim. Então, é uma questão que eu acho pontual e eu acho muito importante da gente trazer, né? E eu lembro que quando você fez as peças da linha customizada, você estava falando do perfeccionismo, né? Que você tem, eu também carrego essa característica que não é fácil, né? Mas todas as peças que você produziu para Lolita no período, né? O capricho, sabe, assim, até de alguém que não costura, mas que sabe um pouco. O capricho, o zelo, né? Obrigada. Sabe, assim, porque a gente entrega uma peça rudimentar, né? Quando a gente está falando de customização. Porque quando a gente está falando de uma peça que vai começar do zero, aí você comprou o tecido novo e ele vai rodando ali, beleza. A customização não é esse lugar, né? Sim. A customização, a gente pega uma peça, no campo das ideias eu vou trabalhando aquilo ali, eu vou interferir até onde eu tenho habilidade, mas eu sei que até um certo ponto. Porque de um certo ponto para lá, eu sei que eu preciso de outras mãos para fazer o resultado final, né? Sim. Então, assim, era muito
exato o trabalho que você fazia, né? O carinho que você colocava nas peças, até o jeito que você entregava, dobrado, né? Lorena, eu confesso, você me deixava doida. Eu não tenho dúvida, mas é a cabeça da gente. Meu Deus, eu queria falar, gente, vai ter que sair como ela quer. A cabeça da gente é muito acelerada, né? Sim. É muito acelerada. Então, assim, a gente entrega uma pedra bruta, né? Por mais que eu tivesse mexido em casa, ela chegava para você ainda bruta, porque ainda tinha muita coisa para mexer, né? Então, a gente entrega ela bruta, vem outras mãos e dão sequência. E muitas vezes saía melhor do que eu imaginei. Porque também, dentro da minha limitação da costura, eu consigo enxergar até um certo ponto. E isso acontecia muito comigo, assim. Né? De trabalhos que eu fazia tanto com a linha principal, que a gente começa do zero e tudo, quanto com a linha customizada. Que a gente visualiza até um certo ponto e quando a gente vê, a gente fala, nossa, gente, foi para outro lugar, né? E realmente foi para outro lugar, porque foi outra mão que passou ali. Sim. Foi outra mão, foi Sim, outra habilidade. História. Outra história. Sim. Né? Verdade. Então, foi um tempo muito bom, assim, foi um tempo que eu fiquei muito feliz com as peças, sabe? Eu amei também, amei demais de ver o resultado, eu já trabalhei com muita costureira, mas cada uma tem o seu jeito, cada uma tem sua linguagem, né? Sim, verdade. E eu acho que o que eu sempre quis com elas era aprender um pouco, já que não é a minha área de atuação. Então, Sim. assim, eu chegava pra uma e ela me falava um negócio e às vezes ela anotava e falava, mas tem que estudar isso. Ela falou, isso eu não sei do que ela tá falando. E estudava e Google, né? E procurar as amigas que costura também e tal. Então, isso é muito legal, quando a gente também se põe no lugar de querer aprender com o ofício do outro, Sim, né? Verdade. Então, e eu vejo também os produtos que você lança, né? O esmero, o capricho, a criatividade, Obrigada. A paleta de cor. Eu gosto muito, porque você é usada nas paletas de cores, né? Junto com a estampa, né? Porque Sim. a gente que é criativo, a gente sempre olha o trabalho do outro sem julgamento, né? Mas a gente olha para entender mais ou menos como é que o outro raciocina. Verdade. Quais são as escolhas que ele faz, os materiais, a textura, a cor, né? Os aviamentos, Sim. né? Então, assim, eu gosto muito de conhecer as pessoas pelos seus trabalhos, independente da área. Aqui, o nosso verbo é a moda. E a gente vai falando sobre isso. Mas conhecer o outro pelo trabalho dele, pelo estilo dele, Sim. assim, sabe? Muito legal, né? Sim, sim. E a gente se revela realmente. Você vai conhecendo. Só de observar, já sabe como que é, que tal. É bem interessante. Mas, assim, foi um prazer para mim participar desse momento, dessa coleção. Ah, para mim também foi. Foi um desafio. E eu creio que foi, tipo assim, tarefa cumprida. E é engraçado, né? Porque a gente vai para as costureiras e elas são muito experimentadas, né? Tem bagagem, né? Tem experiência, tem história. E a gente não imagina que vai desafiar as costureiras com uma criação nossa, né? Porque são mulheres que já trabalham há anos e anos e anos e dominam várias máquinas e acabamentos, né? E tecidos que são difíceis de lidar ali. Então, assim, quando você falou assim, foi um desafio, eu falei, nossa, é interessante a gente ouvir isso, né? Mas eu também fico feliz, porque de você ter gostado, né? Gostei muito, foi muito assim. Até pretendo lançar um curso sobre isso, sobre customização. Arrasa. Sobre ajustes. Sim, isso mesmo. Eu acho, Lorena, interessante ressaltar a questão da ancestralidade, de passar esse valor das costureiras, de vó, mãe, filha. Foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu contei aqui sobre a máquina de costura. Sim. Hoje a minha filha, na mesma época da pandemia, ela começou a fazer ele também, já se interessou. Hoje a máquina é dela.
que ela tem a marca dela, que é a loja Lip Lip, né? Sim. E ela faz várias coisas. E aí, logo em seguida, eu comprei uma máquina doméstica também mais atual. E no decorrer desse tempo, eu acabei que comprando uma Ferrari maravilhosa. Arrasou. Uma industrial potente, Sim. que é um escândalo para já avançar em outras coisas. Com certeza. O importante também que eu quero deixar para as costureiras, principalmente as mulheres negras, que não é fácil, mas é possível. Para elas acreditarem, se valorizarem, buscarem empoderamento, acreditarem que elas são capazes. Porque às vezes a gente fala, é um meio desvalorizado, a costura é desvalorizada, ou o que seja o que elas façam, o ofício delas. Mas eu acho que o mais importante é acreditar, porque aí a gente consegue. Eu tô chegando em lugares que eu jamais pensei. Sim. Uma mulher negra, 50 anos de idade. Falei, bom, eu vou fazer o que da vida? Sem uma faculdade. Eu achava até então que é apenas um dom, um talento. Mas que hoje é tudo. Hoje é tudo. Eu faço várias coisas. Minha máquina tá lá, compra e paga um valor alto. Tô trocando os meus móveis. Eu posso falar, gente? Pode. Eu sonhava com uma cama box maravilhosa. E conquistou. Conquistei, paguei. Fora os estudos. Hoje eu faço psicanálise, estou quase terminando meu curso. Que maravilha. Hoje eu atuo em várias outras coisas, até mesmo nas redes sociais, coisas que eu jamais pensei. Hoje eu posso dizer que eu sou uma influenciei outras mulheres. Hoje você mesmo falando lá do meu trabalho, às vezes eu tô lá que é um trabalho, gente, de formiguinha, não é fácil. Eu acho assim que também te suga muito sua energia. Eu não consigo estar lá constante, justamente por isso, porque não é fácil. Embora eu tenha uma rede de apoio maravilhosa, que me acolhe, que me ajuda, que me incentiva, que me coloca pra frente, são as minhas tias, as minhas filhas. E a gente tá crescendo, tá rompendo. Então que elas possam se inspirar em tantas outras mulheres como eu, que não sou só eu, né, nesse mundão aí, nessa gama, cheio de mulheres, que elas possam realmente se inspirar e acreditar e prosseguir. Não desanima não. Fácil não é, mas a gente consegue. Sim, é a persistência diária, né? Isso. É a persistência diária, é contar com uma rede de apoio igual você trouxe, né? Sim, que é graças tão a Deus. Importante. Sim. E é o trabalho das operárias, das formiguinhas operárias. Isso. Que elas trabalham duro todos os dias um pouco, né? Verdade. Nora, a gente vai chegando no final, né, do nosso episódio, tão importante, tão necessário, e tinha que ser você mesmo para vir, para abrir, né, para trazer um pouco da sua jornada, da sua experiência, né? E eu te agradeço super, foi uma troca muito gostosa, muito legal, e eu fico muito feliz pelas vitórias, né, pela superação. Obrigada. Você representa uma gama de mulheres que muitas vezes acha que porque passou dos 50 já não pode fazer tantas outras coisas, e você vem contrariar isso tudo, Sim, né? Sim, verdade, totalmente. Totalmente acelerada, além do meu tempo. Isso mesmo. E correndo atrás, eu não paro. Às vezes minha filha fala, mãe, vai descansar. E eu não dou conta, tô fazendo sempre 1000 coisas, sempre envolvida em vários projetos. E é isso, foi um prazer enorme estar aqui. Igualmente. Agradeço mesmo o convite. E vou aproveitar e deixar as minhas redes sociais, o meu Instagram agora. maravilhoso, @NoraArtesanatos. O meu canal no YouTube também, Nora Artesanatos também. E me sigam lá. Os meus cursos também, o meu curso online, curso presencial também. A gente tem lá, agora vamos começar também, né, com projetos, com oficinas, com curso diário, no decorrer do ano todo, e oficinas diárias também. Aí é só me chamar lá pelo Instagram, no direct ou no WhatsApp, e a gente bate aquele papinho e eu te direciono para o que tiver de melhor. É isso aí.
Nora, obrigada. Eu que agradeço. Gente, ela deu o papo. Agora é com vocês. É só entrar em contato e aprender uma gama de coisas. Isso, mil né? coisas. É isso aí, gente. Eu vejo vocês no próximo episódio. Obrigada.